O título da atividade de hoje, ou da roda de conversa, uma mesa virtual, aqui é Geografias das Resistências Negras, e nós temos 3 trabalhos, né, que serão apresentados hoje. O primeiro trabalho, a Comunidade Quilombola Dona Juscelina, a festa 13 de maio, na aproximação semiótica do espaço, cujos autores são Isarete Oliveira, Elias Silva e Kênia Costa, todos da UFT Araguaína. O segundo trabalho, Tecnologias Sociais no Território Comum, Articulação Institucional e Inclusão Social no Quilombo do Grotão, cujos autores são Vinícius Aguiar, Dernival Júnior e Felipe Oliveira e Kênia Costa também, todos da UFT Araguaína, se eu não me engano, se eu estiver enganado, por favor, os autores me corrijam. E o terceiro trabalho, Racismo e Regularização Fundiária dos Territórios das Comunidades Quilombolas da Bahia, cuja autora é Paula Cordeiro. Bem, alguns trabalhos aqui, né, são trabalhos coletivos, mas mesmo assim eles vão ter que ser apresentados, né, dentro dos 15 minutos. Então, eu acho que os autores se prepararam para isso, né? Então eu peço que vamos ficar dentro dessa margem aí dos 15 minutos por conta da atividade logo após o colóquio virtual, a live da BPN. Então, nessa dinâmica também, eu peço para os autores se apresentarem, né, para quem for apresentar o trabalho, se apresentar. Eu só vou passar a contar o tempo quando ele iniciar a apresentação do trabalho. Então, a apresentação do autor de si mesmo eu não vou contar no tempo, ok? No mais, eu peço para as pessoas que estão assistindo, que estão nessa sala virtual, que desliguem os microfones, né, e que após a explanação e apresentação dos autores e autoras, nós vamos abrir para perguntas. Ok? Então, os autores do primeiro trabalho, Comunidade Quilombola, Dona Juscelina, Festa 13 de Maio na aproximação semiótica do espaço, estão preparados? Podem ficar à vontade. Sim, então vamos começar com a apresentação com o professor Elias, e depois a gente segue com a Isarete, e aí eu já me apresento e começo com a exposição. E a gente vai compartilhar uma apresentação. Ok. Estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom. Então, boa tarde a todos. Agradeço aos organizadores por esse evento, né, que a gente está tendo a oportunidade de apresentar. Meu nome é Elias da Silva, sou professor da UFT em Araguaína, e também sou membro do corpo docente do programa de Cultura e Território, de pós-graduação, mestrado em Cultura e Território, né, e tenho aqui hoje o privilégio de ter orientado aí a nossa querida Isarete, tendo também a Kênia como parceira nesse processo, né, que várias vezes ajudou a gente, iluminou muitas ideias e participou também do processo da avaliação do trabalho. Então isso é um mérito também da Kênia, que vem trabalhando há muito mais tempo, né, essas temáticas, e então eu agradeço as duas por fazer parte, né, desse trabalho, tendo orientado esse trabalho, que é parte, né, da dissertação de mestrado dela, por ocasião aí do ano 2018, né, parece. Então, falar de quilombolas, né, é muito importante, exatamente nesse contexto do Brasil, que a gente vê as resistências, né, por parte daqueles que não aceitam essa população que, na verdade, tem uma história marginalizada, né, em geral, e que bom que a universidade tem esse espaço, em geral, para as pesquisas nesse campo, né, dessa população, que a gente possa fazer isso prosperar cada dia mais, mesmo em tempos difíceis, né, mostrando a resistência, que é uma coisa necessária neste processo. E eu estou por aí, então, depois, se der a oportunidade, a gente pode participar mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Kênia?
Vamos aí, Zarete, aí eu já... Boa noite a todos. Sou Zarete, sou professora da Rede Básica de Ensino Estadual. Esse trabalho hoje é um fruto da pesquisa, um dos resultados da pesquisa realizada na comunidade quilombola Dona Juscelina, qual eu peço licença a todos os quilombolas, mais uma vez, falar sobre o trabalho realizado no coletivo, nessa comunidade. Agradeço, me sinto muito honrada em fazer parte deste momento, principalmente por ter meus professores queridos, que é o professor Elias, a professora Kênia, que me acompanhou desde o início, e conseguimos realizar um trabalho que vem contemplar a comunidade. E o trabalho, ele traz hoje, vem abordando o principal rito que é desenvolvido na comunidade, o 13 de maio. Professora Kênia. Então, enquanto vai apresentando, vai fazendo o processo aqui da apresentação, eu sou Kênia Costa, sou geógrafa, doutora, professora da Universidade Federal do Tocantins, campus Araguaína. Hoje estou coordenadora do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura e Território, e sempre, né, uma honra poder fazer parte desse trabalho. E, iniciando, eu quero pedir licença a todos os mais velhos e a comunidade Dona Juscelina, que sempre nos recebe de braços abertos, para que a gente possa desenvolver essa pesquisa, mas não só, a gente acaba sendo muito bem recebido, e a comunidade nos traz como, né, já inserido nesse contexto da festa. E é um prazer, e agradeço a coordenação do dossiê e do evento pelo convite. Então, como você quiser começar a marcar o tempo, Diogo, eu já vou começar para a gente não se delongar muito. Ok. Então, nós vamos falar aí da comunidade quilombola Dona Juscelina, onde essa foto aqui é da nossa grande matriarca, a Dona Juscelina, né, na sua casa, no seu altar, nas suas representações do catolicismo popular, como ela mesma diz, e como ela mesma se intitula, romeira. Mas ela é uma grande liderança dessa comunidade e uma grande griot, que coordena o Conselho de Griots com mais 7 pessoas. E, com isso, eles vão traçando as diretrizes da comunidade, da luta pelo seu território, pois eles estão no perímetro urbano porque eles estão desterritorializados. Eles estão na luta pelo seu território ancestral. Mas eles estão nesse contexto urbano diante dessa temática. Então, aqui, né, um breve relato, essa experiência que nós vivemos, e eu vivo desde 2017 ou 2016, não sei mais, com a comunidade, vem nos proporcionando entender as dinâmicas espaciais, não só da comunidade Dona Juscelina, mas das comunidades dessa região, que eu tenho denominado Interfluvio Araguaia-Tocantins. Próximo à Dona Juscelina, há mais 4 comunidades que se desmembraram, se construíram conjuntamente, e essa ancestralidade da Dona Juscelina faz o diferencial da comunidade, porque a festa 13 de maio ela herdou do seu tio. A comunidade localiza-se no município de Muricilândia, cerca de 50 quilômetros de Araguaína, no norte do Tocantins. E agora a Zarete vai se adentrar ao texto e as novas perspectivas aí. Você só vai falando quando você quer que eu passe os slides, Zarete? Falar um pouco aí desse mapa. Tá, localização geográfica, o acesso através da BR a 222, que liga de leste a oeste aí, no Tocantins. Então, com acesso divisa aqui no Pará, e nesse percurso existe tantas outras comunidades quilombolas que fazem parte dessa rede de quilombos, assim como a comunidade quilombola Dona Juscelina. Pode passar, professora.
A gente vai falar especificamente aqui da organização do 13 de maio, que é o principal rito que a comunidade tem, que evidencia a ancestralidade da comunidade. E é um relato de experiência, o qual eu pude viver no dia 13 de maio de 2017, onde as comemorações do dia 13 de maio, elas dão início às 4 horas da manhã, com a alvorada. A alvorada, ela antecipa todo o processo da festa do 13 de maio no decorrer do dia. Então, a alvorada é a anunciação do que vai ser realizado ao final do dia 13 de maio. Então, é um momento de anunciação, né, desse marco histórico, onde no final do dia, durante a apresentação de um teatro a céu aberto, mostra, evidencia, busca reviver o dia em que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, aí, a Princesa Isabel, ela é tida na comunidade, principalmente pela matriarca Dona Juscelina, como a redentora. Pode passar, professora. Então, o espaço do Teatro da Abolição, ele é um espaço, um lugar marcado pelas histórias e memórias. Esse espaço do teatro, ele é todo organizado nos arredores da Casa da Matriarca. As memórias e histórias serão vividas na representação teatral e, especificamente, em frente à Casa da Matriarca, há um tronco que nos lembra os castigos cruéis que os escravos e escravos eram submetidos no tempo ainda da escravidão negra. Então, esse tronco, ele fica em frente à Casa da Matriarca, que também é a sede da associação da comunidade quilombola Dona Juscelina, e no tronco é talhado a data da primeira festa realizada do 13 de maio na comunidade. A primeira vez que se manifestou, houve a manifestação cultural do 13 de maio. Então, é talhado aí 13 de maio de 1962. Esse espaço aqui aberto, onde será realizado o teatro a céu aberto. Aqui nós podemos observar uma riqueza de símbolos que evidencia a identidade quilombola, evidencia a identidade da população negra rural. Então, nós vamos encontrar aqui utensílios feitos de palha de coco babaçu, o próprio coco babaçu, o pote, o ralo, onde é utilizado para ralar o milho e outros produtos da terra. Aqui nós vamos encontrar uma panela no fogão de trempe, que é um fogão montado com 3 pedras, que dá o suporte para a panela. E nós vamos encontrar um quibane, que é utilizado para secar sementes, abanar o arroz, então que retrata todo o cotidiano da vida ligada ao campo. E essa comunidade, como foi citado anteriormente, ela está localizada na zona urbana, contudo, pelas suas práticas ligadas à produção de roça, ainda é evidente a ligação com a vida rural. Nós vamos encontrar aqui também o coco babaçu, e ainda temos o extrativismo, a produção, o uso dos espaços, dos territórios abertos do coco babaçu na produção de azeite e outros elementos, produtos alimentícios. Evidencia também a questão do conflito entre a quebradeira de coco e o latifundiário, o fazendeiro. Nós vamos encontrar o pilão, que é um dos principais elementos que evidencia a identidade negra quilombola das comunidades rurais. E assim, esse espaço ele é montado em formato de um círculo, que depois vai acontecer em si o Teatro da Abolição. Pode passar, professora. Então, a identidade quilombola também é constituída com a mistura feita de carvão amassado e óleo de cozinha, usado por crianças, jovens, mulheres e homens, quilombolas ou não, que fazem parte do elenco aí do teatro. Então, toda uma simbologia que traduz a grandeza das manifestações da cultura desta comunidade. Os ritos e rituais representam uma ligação do passado com o presente a partir das formas como se manifestam. Pode passar, professora. Aqui nós vamos encontrar, esta senhora é a única filha que a matriarca Dona Juscelina tem. Ela orienta as jovens
quilombolas a produzir o produto que vai usar na pintura do corpo. Essa pintura, ela utiliza aí o óleo e o carvão do coco babaçu, e é usada por todos que irão participar aí da apresentação do teatro a céu aberto, Teatro da Abolição. Essa pintura, ela é desde a primeira festa que foi realizada, ainda do tempo quando o tio da matriarca realizava esta festa. Então, se mantém as características, todos os ritos e rituais se mantêm. A matriarca tem esse cuidado de fazer manutenção e repassar este legado aí para a juventude quilombola. Pode passar. Então, nós temos aqui, como falei anteriormente, o pilão é um dos símbolos marcantes aí da identidade quilombola e que está presente no cotidiano desta comunidade, nos modos de vida desta comunidade. Pode passar. Aqui é o segundo momento, que acontece normalmente a partir das 15 horas, é quando acontece o culto ecumênico. Neste culto ecumênico é realizada leituras por um padre e as irmãs da Igreja Católica. Neste culto ecumênico, a abertura foi realizada por uma pastora da Igreja Evangélica, que também é quilombola e sempre está participando das lutas engajadas aí pela comunidade. Vale ressaltar que, mesmo sendo um culto ecumênico, não há uma representatividade de matriz africana neste momento. Pode passar, professora Fina. 5 minutos. Ah, já? Iniciou, então, pode passar, professora, eu já falei essa. A festa, o último momento da festa 13 de maio, que é o marco identitário dessa comunidade quilombola, é o teatro em si, que começa a partir das 17 horas, e todo o movimento executado pelos quilombola evidencia a ancestralidade do povo africano, né, que é evidenciado aí. Neste momento aqui, representa uma cena da vida do povo escravizado, povo negro escravizado, no tempo do período colonial. Então, nós vamos ter os participantes estão usando a tintura, né, a pintura no corpo. Aqui nós vamos ter uma família de escravos, nós vamos ter aqui o capataz, nós vamos ter aqui o tronco, onde é realizado, representado o momento de um castigo. Pode passar, professora. Esse momento do castigo é o momento mais forte do teatro. É incrível como todos os que fazem parte buscam viver sentimentos, emoções, e a todos que assistem sentem a força deste teatro da abolição. Então, pode passar. Esse teatro, a matriarca recebeu a missão do seu tio Preto, claro, do Saco, que na época moravam na região de Nova York e Pastos Bons. Aqui é o momento em que a princesa Isabel anuncia a abolição, né? Então, aqui ainda tinha um negro escravizado no tronco, acontecendo o ato aí do castigo. Pode passar, professora. Então, um dos cânticos que é comemorado após o anúncio da abolição, os quilombolas eles saem em um cortejo, que é a mesma rota, a mesma trajetória que é feita durante a alvorada da abolição. Pode passar, professora. Então, esse aqui é um momento em que as mulheres, na maioria são mulheres que participam desse cortejo, entoando cantos que reivindicam liberdade, justiça, igualdade e o desejo de luta por seus direitos, principalmente direito a território ancestral. Pode passar. E aí, para a matriarca, uma liderança com quase seus 90 anos, a tradição e a memória são fundamentais para a manutenção do rito realizado na região norte do Brasil, no Portal da Amazônia Legal, onde a narrativa que se chegou sobre a princesa Isabel foi da libertadora, redentora.
Pode passar. Desta maneira, pode-se dizer que todos que estavam presentes na festa da abolição estavam em conjunção com o evento e a performance do teatro da abolição. Foi marcado pela preparação para o ato em si evidência. Aí, onde todos conseguem interagir com o momento, sentir e ver a importância desse rito para a comunidade. Pode passar. E aí, algumas referências bibliográficas. Obrigada a todos. Tão rápido. Pessoal, boa noite. A Marisa falando aqui. Eu acho que o Diogo caiu. Ele está fora da chamada. Mas então, eu vou fazendo aqui a coordenação enquanto ele retorna. Vamos passar para a próxima apresentação, de acordo com a programação de hoje. A próxima apresentação é com Vinícius Aguiar, Dernival Júnior e Felipe Lopes Oliveira. Podem começar a se apresentar. Como é que vocês se organizaram? Oi, Marisa. Na verdade, eu vou começar me apresentando, aí depois o Felipe fala a apresentação, né? Se apresenta, o Dernival se apresenta, mas o Felipe inicia a apresentação mesmo e depois eu finalizo e o Dernival vai ajudar a gente nos questionamentos depois. Pode ser? Perfeito, então. Vocês podem... Tô aqui, voltei. Ah, tudo bem, Diogo. Eu já estava assumindo aqui. Obrigado, Marisa. Mas o Vinícius, o pessoal vai se apresentar agora e depois a gente começa a contar o tempo para eles, de fato, apresentarem o trabalho. Ok. Beleza. Posso ir, então? Pode. Beleza. Bom, gente, eu sou o Vinícius, né? Eu sou da UFT de Araguaína. Estou vinculado ao curso de Geografia, né? E ao programa de pós-graduação de Estudos de Cultura e Território. Né? E essa apresentação nossa é a apresentação do núcleo, do qual também faz parte, que é o NEUSA, né? Que é o núcleo de extensão, de pesquisa e extensão em atividades de agroecologia. E aí eu passo agora para o Dernival fazer a apresentação, depois o Felipe fala. Boa noite a todas e todos. Eu sou o Dernival, eu sou historiador de formação, sou professor no PPG-CUT, que é o Programa em Estudo de Cultura e Território, aqui da UFT de Araguaína, e também faço parte do NEUSA. Estamos aí para, enfim, né, a discussão depois da apresentação. Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe. Eu sou também de formação historiador, formei aqui na UFT Araguaína. Faço parte do Conselho Gestor, do NEUSA, o Vinícius acabou de apresentar. Também sou agente pastoral da Comissão Pastoral da Terra. E estou aqui para contribuir, né, a gente apresentando o nosso trabalho aqui hoje. E eu acho que já posso começar a apresentação aqui, né? Pode sim. Então, Manda ver. Já podem contar aí o tempo. Então, além da apresentação oral, eu trouxe algumas fotos, imagens de mapas, para localizar um pouco a comunidade, que a gente vai falar um pouco. Então, eu começo dizendo que a comunidade quilombola Grotão, que a gente vai destacar, falar um pouco aqui, ela se originou a partir de 1860, com pessoas que fugiram da região ali do Maranhão e hoje se localizam na zona rural de Filadélfia, um município próximo aqui de Araguaína, fica a 100 quilômetros de Araguaína. E agora vou utilizar aqui os mapas para apresentar para vocês. Está todo mundo vendo aí, né? Não apresentou, não. Agora sim. Ok. Então, o Grotão, ele fica aqui na zona rural de Filadélfia, nesse ponto amarelo, vocês podem ver aí, onde fica localizado. Ele fica entre dois rios, o Gameleira e o João Aires. Eles têm aproximadamente 2.200 hectares de território
já legitimado pelo INCRA, porém, eles foram despejados em 2008 desse território, e hoje eles vivem confinados apenas em 100 hectares, que é essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Está parecendo uma bota, né? E aí, para continuar, é dizer que o Grotão, ele é composto por 19 famílias. Dessas 19 famílias, eles têm uma associação chamada Acoreg. Essa associação, ela tem como principal liderança hoje a Dona Aparecida. Ela é uma das filhas de um dos patriarcas da comunidade, e ela desenvolve um trabalho há muito tempo de assumir essa liderança da comunidade. Enquanto agente pastoral, eu acompanho a comunidade quilombola Grotão desde 2015, e também dizer que a CPT ela acompanha a comunidade desde 2008, quando ocorreu o despejo violento, né? E a comunidade ela vem sofrendo com essa questão da disputa territorial na região, não só por parte dos fazendeiros, grileiros que tentam tomar as terras da comunidade, mas também com as grandes plantações de eucalipto que tem na região. Então, a comunidade que enfrenta aí uma luta pela terra de forma resistente, né, e, através disso, procurou buscar parcerias, essas parcerias que elas se desenvolvem aí através de parceria com a CPT, com a Universidade Federal de Tocantins, consequentemente o NEUSA, o MPT, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, e a partir disso que a gente quer desenrolar um pouco a questão das tecnologias sociais. Acho que, por enquanto, é isso. Posso passar para você, Vinícius. Valeu, Felipe. Beleza. Bom, pessoal, só para a gente assim, saber de onde a gente fala, né? Nós somos, lógico, da universidade, né? Somos professores, estudantes, né? Pesquisadores. Mas essa proposta do trabalho é uma proposta de trabalho coletiva do NEUSA, né? Que tem como essa primeira escrita, na verdade, é uma segunda escrita, né? Essa organização, no sentido de pensar como o Conselho Gestor do NEUSA, que tem também outras pessoas que são bolsistas e outros professores, enxerga a forma com que a comunidade quilombola grafa o seu território. Quando a gente pensa, né, de como é que seria uma geografia negra da comunidade quilombola, do Grotão, a gente pode utilizar diversas possibilidades teóricas e metodológicas, né? Mas dessa vez eu tenho um trabalho que é muito voltado para a cartografia, né? Eu sou um professor de cartografia, trabalho com as geotecnologias, né? Então, comumente a minha forma de representar os territórios, né, os territórios usados, é muito pelas geotecnologias. Só que desta vez eu mudei um pouco a perspectiva, porque a nossa intenção era apresentar as formas com que a comunidade usa o seu território enquanto elemento de força e de resistência aos conflitos fundiários locais, né? Quando a gente vai para o campo, a gente percebe uma comunidade que busca de várias formas de lutar contra esses conflitos, né? E uma das formas que ela busca de lutar contra esses conflitos é se fortalecer institucionalmente, e essa forma de fortalecer institucionalmente é pelas parcerias, né? A CPT, desde a retomada do seu território, né, desde o momento em que ela voltou para o território, porque ela foi retirada, né, do seu território total, e quando volta para o território atual, né, que ela está hoje, ela é permitida ocupar somente parte do território, eu acho que não dá mais que 15% de território, ela tem a CPT como uma entidade que mais se aproxima da comunidade, né? Então, a CPT, junto com a comunidade quilombola, começa a estabelecer diálogo com outras instituições que possam ser parceiras nesse momento, né? Então, nessa parceria que se apresenta, essas parcerias que a CPT e a comunidade busca, ela vai se aproximar de várias entidades, dentre elas a universidade, o Ministério Público, né? E outras entidades ligadas à Igreja Católica, especialmente, né? Mas
Por que isso? Porque isso garante à comunidade, ou pelo menos possibilita a comunidade, de buscar algumas tecnologias que ajudem no seu cotidiano. Né? Que tecnologias são essas? Toda tecnologia é bem-vinda? Toda tecnologia é válida? Não. Nós sabemos muito bem que as tecnologias, ela tem um objetivo e tem um grupo a quem representar. Né? E aí, a comunidade, junto com a CPT, busca tecnologias que auxiliem as dinâmicas da comunidade quilombola, né, e das comunidades tradicionais. Então, diferente das tecnologias convencionais, né, que são atividades voltadas para as corporações, né, que ela visa atender demandas empresariais privadas, maximização de lucro, redução de mão de obra inserida na produção e diminuição no tempo de trabalho, as tecnologias sociais não têm isso como princípio direto. Na verdade, o que ela busca é tentar melhorar as condições de vida das comunidades locais e, muitas vezes, na verdade, ela aumenta a mão de obra. Né? Muitas vezes, isso é muito comum. Né? Então, como ela aumenta a mão de obra, ela traz mais pessoas para o trabalho. Então, ela emprega mais pessoas no trabalho e ajuda na inserção dessas pessoas. Né? Quando o Neuza chega na comunidade, né, em 2018, no sentido de desenvolver esse trabalho, de perceber essas questões, começa a se perceber já algumas práticas do trabalho das tecnologias sociais, né? E aí a gente começa a contrapor com outras tecnologias que estão no cotidiano. Né? E aí nós temos, por exemplo, a tecnologia convencional, que é algo que a gente entende que não seria muito aplicado para as comunidades quilombolas. E aí o que acontece, né? Começamos a perceber e olhar também como é que a comunidade buscava essas tecnologias sociais e onde ela, e como seria aplicada, onde ela buscava e como ela seria aplicada, né? A primeira tecnologia social que a gente observou, não a primeira, mas uma tecnologia que a gente percebeu, foi uma tecnologia que, na verdade, não tem muito de ferramenta, mas tem muito de diálogo, que é a entrada do PPG-CUT como parceiro da comunidade, né? Porque a comunidade percebia que os estudantes quilombolas passavam por vários problemas de desrespeito mesmo e de não aplicação da Lei 10.639, problemas de racismo, problemas de transporte, falta de alimentação na escola. Então, o PPG-CUT entra numa discussão junto à comunidade, e isso, inclusive, a professora Kênia é a pessoa que esteve mais à frente desse processo do nosso grupo, de criar um ambiente de discussão para que a prefeitura percebesse a importância de respeitar os direitos da comunidade quilombola e oferecer um trabalho, entender a comunidade quanto pessoas que têm os seus direitos, né, que precisam ter seus respeitos enquanto cidadãos respeitados, garantidos, né, e aí, inclusive, oferece, né, uma proposta para a comunidade discutir a Lei 10.639, por exemplo. Né? 5 minutos. Valeu. Para discutir a Lei 10.639. Outra parceria, aí já é a nossa parceria, né, a parceria do Neuza, que a gente entra para a gente poder pensar nas práticas de atividades agroecológicas na região, e a gente pensa, por exemplo, a primeira atividade relacionada a plantas adubadeiras, né, e a gente vai para a comunidade nos mostra como eles trabalham, junto com a CPT, e depois, no final, a gente entra com a mão na massa, literalmente, para poder apoiar isso. Né. Depois, eu vou até compartilhar a tela com vocês aqui, eu acho que vai ser rapidinho essa parte, para a gente poder visualizar direitinho. Não vai demorar muito tempo, não. Peraí. Será que vai? Bom, aqui já seria o MAB, né? Uma parceria do MAB, trabalhando com hortas mandalas, né? Que levou essa tecnologia social para a comunidade. Outra é a Caritas fazendo cisternas, né, montando cisternas junto com a comunidade, que a Caritas ofereceu os equipamentos e a comunidade construiu, né, essa parte. E a parceria com o MPT para o projeto Ubuntu, que é um projeto de produção de alimentos. Nesse projeto, por exemplo, é quando começa a entrar uma entidade que trabalha com tecnologia convencional dentro da comunidade, né? Então, essa comunidade que chega com a tecnologia convencional, ela apresenta uma forma de trabalho que não tem nada a ver com a comunidade tradicional, e alguns conflitos começam a aparecer. Apesar dos resultados serem muito interessantes, a gente começa a observar que durante o processo de desenvolvimento tecnológico,
de implementação da tecnologia, de diálogo sobre a tecnologia, os valores da comunidade não são respeitados. Então, os elementos étnico-raciais, eles são desconsiderados pela entidade, e aí alguns casos de racismo começam a aparecer, e a gente começa a perceber o problema, né? Que não adianta você levar uma tecnologia para a comunidade em que não se tem a discussão sobre as práticas do cotidiano das comunidades tradicionais, né? Por mais que você consiga, ao final, até a produção, você coloca em risco uma série de questões. Um projeto como esse, que envolve, vocês viram lá que tem uma parte de verduras, né, produção de verduras, construção de tanque de peixe, galinheiro, tanque de água, né, uma caixa d'água gigantesca, né, muito grande, que abastece a comunidade toda. Nós temos plantação de mandioca, tem uma série de cadeias produtivas que foram inseridas dentro da comunidade, mas boa parte delas não foram discutidas de forma articulada com a comunidade. E isso fez com que algumas pessoas se deslocassem, né? Nessa foto que eu estou mostrando, por exemplo, vocês vão perceber que tem algumas pessoas que não são quilombolas, né? De forma muito clara na imagem. Quando você olha a imagem, você vê que existem pessoas não quilombolas ali, e ela está de fora da água enquanto outras pessoas estão de dentro, né? Isso é um problema, porque essas pessoas não inserem no cotidiano da comunidade, e aí uma série de problemas começam a aparecer. E a gente usa, por exemplo, a diferença do entendimento do que Paulo Freire chama de extensão e de comunicação, né? Então, a prática dessa entidade que entrou com a tecnologia convencional, ela não tem como princípio, por exemplo, a prática de comunicação, e sim uma prática de extensão. Então, ela leva para a comunidade os anseios da entidade que está de fora do quilombo, e não para os anseios da comunidade quilombola. Isso traz uma série de percepção, inclusive indo contra o que se entende como epistemologia do Sul, né, desvalorizando isso, né. Então, eu vou encerrar a apresentação por agora, e aí esperar para que a gente crie um diálogo mais para frente, beleza? Obrigado, Vinícius. Então, eu quero agradecer também a Zarete, que eu saí aqui um pouquinho, né? Agradecer a Zarete, a professora Kênio e Elias pelo primeiro trabalho que foi apresentado, e o Vinícius, Felipe, de alguma forma, o Dernival também pelo segundo trabalho apresentado. Então, vamos agora ao terceiro trabalho, cujo título é Racismo e Regularização Fundiária dos Territórios das Comunidades Quilombolas da Bahia, e a autora é a professora Paula Oliveira Cordeiro, da UNEB. Antes de passar a palavra para ela, né, eu quero só relembrar que esses trabalhos aqui estão todos publicados no dossiê Geografias Negras, na revista da ABPN. Então, quem quiser ter acesso, né, de forma mais profunda a essa discussão que os autores estão fazendo, é só buscar esses artigos lá, certo? Então, a palavra com a professora Paula Cordeiro. Boa noite. Vocês conseguem me escutar? Tranquilo? Sim. Ótimo. Então, primeiramente, eu gostaria de pedir banda gira, né? A minha ancestralidade, aos meus mais velhos, os meus mais novos. Saudar a organização do dossiê, em homenagem ao professor André Lino Campos, né? E saudar também o colóquio na pessoa do Diogo Marçal e da Geni, né, Guimarães, que eu tive o prazer de conhecer, né, e de estar perto, né, durante o processo delas de doutorado aqui na UFBA. Também queria trazer a memória, né, do nosso mais velho, o senhor Antônio, que foi assassinado a tiros no dia 8 de maio, na comunidade quilombola do Barroso, em Camamu, no Baixo Sul da Bahia. E aproveitar e trazer também a memória do nosso irmão, do George Floyd, né, assassinado, ambos, pela supremacia branca. E aí, como o Diogo falou, meu nome é Paula Regina Cordeiro, né, eu sou geógrafa, sou manequice, estou professora da UNEB, e o título, né, do artigo que compõe um dossiê, ele vai tratar sobre o racismo e regularização fundiária, né? E esse artigo, ele vai ser fruto da minha experiência na Lida Quilombola e do mestrado realizado na UFBA, né? Concluído em 2017, 2018. E aí eu começo trazendo uma reflexão que o Alex Hatz, ele faz, né? Num país em que custa alto ser índio ou negro, a autoatribuição da identidade, ela vai vir acompanhada de demandas pela manutenção ou recuperação de direitos.
sobretudo no que diz respeito ao acesso à terra. Então, para os quilombolas, a defesa do território é, na verdade, a luta pela defesa de sua vida, bem como das suas e dos seus, né? Então, essa narrativa, ela é constante nas bocas e nas expressões do cotidiano de diversos quilombolas. Isso se dá pela também constante violência experimentada nesses territórios. Boa parte dessas violências ela é experimentada a partir da concretização dos projetos de desenvolvimento, legitimados pela falsa indiscutibilidade da ideia de progresso. Então, esses projetos, eles atuam em diversos segmentos aqui na Bahia, né? Indo desde a implantação de estaleiros, de cassinicultura, de extração de produtos oriundos do petróleo, da mineração, até os megaprojetos de turismo. Então, para que o desenvolvimento ele seja alcançado, lança-se mão, então, de um projeto colonial que tenta hierarquizar e subjugar os povos, né? Cujos territórios, eles devem ser redirecionados aos interesses dos colonizadores. A Mama Zama, ela afirma que o projeto colonial pretende-se ser universal, quando, na verdade, esse projeto ele vai ser fruto de uma visão tribal europeia. Ou seja, esse projeto ele pretende tornar universal uma visão localizada geograficamente, no caso, a Europa. Então, o desenvolvimento, o progresso e a modernidade é a fantasia utilizada pela colonialidade para ampliar o domínio europeu sobre os povos, colocando o rótulo de étnico, tudo aquilo que não faz parte do mundo moderno, né, tido como moderno, né, então tudo se torna étnico, menos a Europa. Então, o Antônio Bispo dos Santos, ele vai falar que ser quilombola é ser um território cosmológico composto num processo de trajetória e da experiência. Os quilombolas, para ele, então, possuem uma relação comunitária e biointerativa com seus territórios, no sentido de garantir a circularidade de suas vidas nos aspectos sociais, culturais, de subsistência, com atividades de baixo impacto à natureza resultante dessa biointeratividade. Então, a disputa que está colocada em torno das cosmologias quilombolas e eurocêntricas, ela é uma disputa por modos de estar e de ser no território. E esses projetos eurocêntricos de desenvolvimento, eles vão ser sentidos pelos quilombolas a partir dos mais variáveis níveis, né? E aí, quando a gente consegue analisar os dados da Fundação Cultural Palmares, vou pescar porque eu não lembro de cabeça, em 2017, eu percebi que existiam 2.997 quilombos no Brasil. Obviamente, a gente sabe que esse número é muito maior, né? Mas o fato é que a Bahia, ela possui o maior quantitativo de quilombos, com 763 comunidades. Destas, 613, até 2017, elas vão possuir aquela certidão emitida pela Fundação Cultural Palmares. Bom, os fatores, né, e aí se a gente pegar anualmente, a gente vai ter um aumento da reivindicação quilombola, né, por esses povos, e a gente vai ter que os fatores para esse crescimento, eles vão ser diversos, mas sem dúvida, boa parte dos quilombos, ele vai acionar a identidade em contextos de conflitos territoriais. Então, é a partir do choque com a tentativa de apropriação privada dos seus territórios, que boa parte das comunidades reconstrói o seu ser. Ou, como nos diz Fanon, enquanto o negro estiver em casa, não precisará, salvo por ocasião de pequenas lutas intestinais, confirmar seu ser diante de um outro. Se, de 2005 até 2017, foram emitidas 2.455 certidões quilombolas, neste mesmo período foram elaborados 259 relatórios técnicos de identificação e delimitação, que é um documento fundamental para o processo de regularização fundiária, né? Com a publicação de 82 decretos, 141 portarias e a emissão de 116 títulos. Destes, 99 são títulos parciais e apenas 17 quilombos no Brasil tiveram a titulação completa de seus territórios. E aí, quando a gente vem para a Bahia, a gente percebe que dessas 596, né, comunidades que foram certificadas, apenas 37
possuem um processo em andamento no INCRA. E aí, quando a gente vai indo para o processo, para as etapas, né, da regularização fundiária, a gente vai ter 16 possuem relatórios RTIDs elaborados ou em fase de elaboração, 7 possuem a portaria publicada, 8 possuem decretos publicados, 3 possuem a concessão do direito real de uso, a CDRU, e apenas 3 vão possuir a titulação parcial dos seus territórios. Nenhum quilombo na Bahia possui a titulação integral do seu território. O que significa, né, que a gente vai ter na Bahia 245 processos paralisados no INCRA. Ou melhor, 245 territórios que estão sendo constantemente violentados e assediados pelos projetos de desenvolvimento. Então, é perceptível, né, a disparidade entre o reconhecimento da identidade quilombola e a garantia de seus direitos. Em pesquisa, eu pude, né, nessa pesquisa, eu pude perceber que todos os 37 quilombos que estão com processo em andamento no INCRA na Bahia, eles vão possuir conflitos territoriais, incluindo aqueles com titulação parcial do território, porque a titulação parcial ela é fruto de um tensionamento de forças dentro do território, né? E aí a gente vai ter inúmeras narrativas que vão ser construídas pelos descendentes das populações europeias, ora para descaracterizar essas comunidades e questionar a identidade quilombola, ou para colocar nelas o rótulo de atraso. E aí a gente vai ver isso em vários níveis na sociedade, né? Desde o poder executivo, quando o Jair Bolsonaro ele fala o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas, não fazem nada, eu acho que nem para procriar eles servem mais. Até todas as legislações que a gente teve do período da República no período da imigração, né, que vão tentar branquear o território. E aí a gente vai ter que, na Bahia, a gente tem diversas comunidades quilombolas que vão se deparar com o questionamento do seu ser, né? Então, a gente tem, por exemplo, uma comunidade que está localizada no município de Simões Filho, o Quilombo Rio dos Macacos, que tem um conflito sério, né, com a Marinha do Brasil, que teve sua identidade questionada desde o início do processo, né? Então, um juiz ele vai dizer que a identidade de quilombola é uma identidade mentirosa, porque esses quilombolas, na verdade, eles são ocupantes ilegais e que vão se esconder por trás da identidade quilombola. E aí a gente vai ter uma matéria, eu queria apresentar, para ver se eu conseguia mostrar isso. Nossa, esse é o mapa, né, do quantitativo de comunidades quilombolas até 2017, mas eu queria mostrar isso daqui. Essa matéria da Veja, ela vai estampar e vai ter o título, né, o falso quilombo do ministro, reafirmando que o juiz, ele vai falar, né, o juiz ele vai dizer que essa comunidade não é uma comunidade quilombola, e a Veja ela vai fazer uma matéria afirmando que é um quilombo falso, né, e que ele ainda é um quilombo construído por uma pessoa, né, por uma pessoa branca, por um ministro. Do lado, a gente vai ter também uma reportagem da Globo, que ocorreu no território quilombola de São Francisco do Paraguaçu, que é um território situado no município de Cachoeira. Esse território tem um conflito sério com os fazendeiros, e a Globo foi lá fazer uma notícia, fazer uma reportagem em 2007, questionando a identidade, mostrando vários documentos de que essa comunidade, ela não é uma comunidade quilombola, mas sim uma comunidade pesqueira, né? E essa comunidade, ela foi, por diversas vezes, ela passou por diversos processos de tentativa de expulsão, né, levados a cabo por jagunços e por policiais, né, da PM aqui do estado da Bahia. Uma outra comunidade, no Baixo Sul, no município de Itaperoá, o Quilombo de Graciosa, ela também tem um conflito sério com a expansão do turismo, né, e com a privatização das áreas de pesca e da agricultura. E o mesmo juiz que falou que Rio dos Macacos é uma comunidade que está ocupando... 5 minutos, Paula. Ok, Diogo. Que está ocupando, que são ocupantes ilegais, também vai dar
vai dar a decisão questionando a identidade dessa comunidade, né? Então, são 3 comunidades, pelo menos, que o mesmo juiz, ele emite a mesma sentença, né? E aí a gente começa a entender que a Constituição do mundo centrado no Ocidente, vivenciado atualmente, ele foi necessário para o estabelecimento de normatizações que visavam assegurar o poder político, econômico, social e cultural do europeu sobre o restante do globo, né? E isso está muito presente no processo de regularização fundiária dos territórios quilombolas. Então, a ideia de moderno e de progresso afirma que todas as sociedades elas têm um destino comum, que é o desenvolvimento. E para que o desenvolvimento seja alcançado, é necessário que os territórios estejam disponíveis para o seu principal agente, o mercado. Então, a não regularização, ou melhor, a não proteção dos territórios quilombolas torna-se norma. E aí o Renato Emerson dos Santos, ele fala, né, a raça é um critério básico de classificação da população mundial, fundamental para a afirmação do sistema capitalista. A expulsão, a apropriação privada e a negação de direito aos povos africanos e indígenas, eles estão na gênese da formação socioespacial brasileira. E apesar das conquistas, né, inscritas na Constituição Federal com muita atenção, né, a gente continua tendo a hierarquização das populações através de raça. E os territórios dessas populações continuam sendo transformados em algo que merece ser conquistado, quando não submetido, influenciados ainda pelo espírito do espaço vital de Hatzel. Então, Carlos Mu, ele afirma que o fenótipo, desde os mais longínquos períodos, determina o papel orientador das ações de violência iniciadas por disputas de recursos e território entre populações visivelmente diferentes. Então, a operacionalização do racismo, ela serve, portanto, aqui para assegurar a propriedade e preservação monopolista das riquezas vitais da sociedade. E no caso do Brasil, que é um país exportador de commodity, os territórios com maiores riquezas naturais possuem, então, as riquezas vitais da nossa sociedade. E, sem dúvida, esses territórios, eles são ocupados pelo que a gente entende como povos e comunidades tradicionais. No entanto, né, apesar deste cenário, a gente não pode perder de vista que se os quilombos estão sendo perseguidos, se há a tentativa constante de desafricanização do nosso ser, nós, a todo momento, lançamos mão do mapa mental de sermos africanos e reconstruímos nossa vida, resistindo à colonialidade e garantindo territórios africanos em diáspora. É isso. Eu espero que a gente possa conversar mais, assim, durante. Obrigada, Paula. Vamos abrir agora para perguntas. Então, se alguém... vou abrir inscrições aqui. Quem quiser fazer pergunta, pode colocar aqui. Eu vou marcar aqui só para... tem alguém... deixa eu ver aqui. A Lucrécia quer fazer uma pergunta. Mais alguém? Só para a gente abrir uma rodada aqui. Tá aqui, Dindão da... Oi, gente, o som voltou? Não, o Diogo está travado. O Diogo está travado, né? Então, vamos levar aqui. Travou, né? De repente, o Dindão vai escrever aqui a pergunta ou prefere falar, Dindão? Posso falar? Pode. Que aí depois a gente lê as pessoas que botaram perguntas aqui, tá? Tá. As perguntas, desculpa. Boa noite, meu nome é Bruno, eu sou professor aqui em Porto Alegre. Parabéns pelos trabalhos maravilhosos, muito bons, assim, eu fiquei bem emocionado com o que eu assisti. E eu vou fazer uma pergunta, e vou explicar, assim, para quem é, tá? O primeiro grupo que
que apresentou sobre a comunidade de Dona Juscelina, eu queria entender o seguinte, ó, a princesa Isabel é vista como redentora e a pastora evangélica é quilombola? Depois vocês explicam para mim, né? Essa é a minha pergunta para vocês. Para os 3 grupos, é o seguinte, eu queria pensar assim, ó, como que as crianças quilombolas, elas representam a sua identidade fora do quilombo? Onde elas estudam? Elas estudam em escola quilombola? E se elas estudam numa escola quilombola, como é que é o currículo da escola? E se elas não estudam numa escola quilombola, como é que vocês têm alguma relação com elas para saber como é que elas têm pensado a questão de terra e território? Isso é para todo mundo. O segundo grupo, que falou sobre Paulo Freire, né, e a questão da extensão e comunicação, que algumas entidades, né, da questão da extensão e comunicação, eu queria pensar assim com vocês, o próprio Paulo Freire fala da invasão cultural, né? Como é que vocês pensam essa questão, então, da invasão cultural desses grupos que chegam no quilombo e levam para eles parâmetros que não faz parte do cotidiano deles ou da forma, da cosmovisão deste quilombo de se compreender enquanto tal. Gente, estão me escutando bem? Sim. Sim. Estão ouvindo. Tá. E para Paula, eu queria saber, assim, da tua experiência do teu mestrado e com esse debate de racismo e regularização fundiária, como que esses sujeitos, como é que eles se relacionam, como é que é a relação deles fora do quilombo, primeiro, e posteriormente, Paula, de que forma que eles representam a relação deles com a terra ou com o território. Por que eu faço essas perguntas, gente? Porque eu não tenho noção de quanto urbanizado ou não é o quilombo, de quanto ruralizado ou não ele está. Então, até para a gente perceber as contradições da formação territorial e identitária, acho que é importante de fazer esse debate. Tá? Muito obrigado pela escuta. Beleza. Grata, Bruno. Nunca sei se eu te chamo de Bruno de Pindão. Mas só para fechar esse bloco, vou ler também. Oi, gente. Voltei, desculpa. Oi, Diogo, falta ainda só fazer a leitura, então, da pergunta da Lilian. Como eu já estou aqui na minha tela, eu faço, depois vocês seguem encaminhando tudo, tá? Então, fiz algumas perguntas, né? Espero que os palestrantes tenham anotado. E a Lilian também coloca o seguinte, eu acredito que seja para todos, né? Como a academia pode auxiliar na titulação das comunidades na preservação dos seus territórios, né? Ela não demarcou se seria só para um ou outro, de repente acho que todo mundo aqui pode dar uma respondida nesta, né? É isso. Primeiro bloco. Os 3 já fizeram, os 4? O Dindão fez uma pergunta e eu li o da Lilian. Sim, eu acho que a Lucrécia pediu para fazer uma pergunta também, não sei, pelo menos no momento que eu estava aí, agora desapareceu. Lucrécia, tá aqui, Lucrécia, pode perguntar que aí fica um bloco de 3 perguntas, isso aí. Cadê a Lucrécia? Isso. Não? Então, porque assim, Dindão arrasou, fez um monte, então a gente tem bastante coisa para responder. Lucrécia chegou. Oi. Então, oi, Lucrécia, pode fazer a pergunta. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão ouvindo? Tá. Então, eu sou a Lucrécia, do PPG CUT, UFT Araguaína, e eu pesquiso mulheres trans e travestis como território, e eu queria que a Isarete, a Kênia e o Vinícius e o Dernival contextualizassem sobre os processos geográficos de desterritorialização, reterritorialização e territorialização. Para mim, o que marca mais nas leituras, né, até onde eu já fiz, é a questão da reterritorialização, no sentido, principalmente o que pega mais é o imaterial, né?
quando alguns desses indivíduos são desterritorializados, né? No sentido aí da saudade, do apego, e de também tentar reterritorializar também como uma forma de resistência, né, pelos antepassados, uma forma de manutenção, né, aí da identidade territorial. Acho que era isso. Obrigado, Lucas. Deu uma cortadinha, mas eu acho que o pessoal conseguiu pegar a sua pergunta aí, né? Vamos fazer essa rodada de respostas e a gente faz outra rodada de perguntas, pode ser? Então vamos começar na ordem. Isarete, Kênia e Elias, se quiser, podem começar. Bem, boa noite a todos aí. A primeira pergunta aí do Bruno, ele questiona como a princesa é vista como redentora e é uma pastora quilombola. Então, a narrativa que chegou na comunidade com a chegada da matriarca, esta que é o maior expoente de ancestralidade na comunidade, foi a narrativa da festa do 13 de maio, que foi repassado pelo seu tio Preto Claro Sá. Então, não tem essa questão da matriarca, que tem seus aproximadamente 90 anos, vê a princesa como redentora, ele está relacionado ao momento quando aconteceu a assinatura da Lei Áurea, né, da abolição. Então, está referindo aos sentimentos vividos para aquele momento. As lutas anteriores a 1888, que abolicionista, que refletiu aí na assinatura, né, ocasionou aí a assinatura da Lei Áurea. Então, essa é uma narrativa que a matriarca trouxe para a comunidade e permanece, né, mantém. Porque negar a festa 13 de maio é negar a história da comunidade. Então, para uma senhora, uma liderança, uma anciã de 90 anos, ser questionado a visão que esta tem formada da princesa Isabel, é algo até uma forma de violência. Então, é visto pela matriarca e é respeitada essa visão que a matriarca tem da princesa Isabel. E, assim, há envolvimento de algumas igrejas evangélicas, como essa pastora, que está sempre à frente nas lideranças, ela participa de todos os eventos, ela está à frente e organiza. Então, ela não tem nenhuma empecilho que a impeça de viver o ser quilombola e também a questão da religião dela ser protestante, né, da igreja evangélica. Claro que existem outros conflitos internos que não vem a questão aqui no debate em relação às religiões, que são agendamentos que a comunidade, a matriarca, as lideranças vivem lá na comunidade. Tanto que o lema da comunidade é uma luta a cada dia. A outra pergunta que foi feita também em relação às crianças que estudam na escola, as crianças quilombolas estudam na escola quilombola. Não, como foi citado anteriormente, a comunidade quilombola ela está urbana, devido a ter sido desterritorializada aí pela década de 70, com a chegada de pessoas com títulos emitidos pela Idago na região, e isso fez com que os quilombolas e seus ancestrais da época foram viver em áreas às margens do rio Murici, o qual deu nome à cidade de Muricilândia, originou o nome da cidade de Muricilândia, e vive nas franjas da zona urbana, e também pulverizados, são disseminados, ocupam o território urbano, o território urbano da cidade, do município. Então, a territorialidade da comunidade, ela faz parte da área urbana do município. E as crianças,
nas escolas, elas têm um instrumento, um grupo, o NEAC, que é o Núcleo de Estudo Afro-Quilombola, que faz um trabalho de base para fortalecimento da identidade quilombola, que é liderado por jovens, e eles trabalham essa questão da identidade, da formação. Então, as crianças são envolvidas nas ações desenvolvidas na comunidade. A escola não há uma escola quilombola, especificamente, ela agrega todos os estudantes, não quilombola e quilombolas, mas há esse grupo, o Núcleo de Estudo Afro-Quilombola, que vem trabalhando o fortalecimento e essa constituição da identidade quilombola com as crianças e a juventude em geral. Acredito que você tenha respondido. Ok. Vinícius? Então, eu vou fazer o uso da palavra, vou responder duas questões de uma vez só. Né? Que é do Bruno, sobre a questão da escola, das crianças na escola, tanto, e sobre a questão da escola. Ambas, na comunidade Dona Juscelina, a escola é comum, como a Isarete já disse. Na comunidade Grotão, eles vão para a cidade de um povoado chamado Bielândia, que fica a 40 quilômetros da comunidade. Eles têm um transporte de ônibus, naquele processo muito complicado. A escola não tem nenhuma perspectiva de uma discussão de educação quilombola, é uma escola regular, formal, e que ainda se constrói algumas dificuldades ao entendimento dessas dificuldades de acesso, quanto à frequência, ao próprio diálogo com as comunidades, com os jovens e crianças da comunidade. Na comunidade Grotão, tem uma escola muito seriada do fundamental primeiro ciclo, que aí as crianças, então, vêm de um ambiente acolhedor, dentro das suas possibilidades, dentro da sua comunidade, e depois se encontra com essa escola urbana, não tão urbana, nesse contexto de um povoado de poucos mil habitantes, mas é um contexto urbanizado, entre aspas, né? Que é o povoado, e a escola é numa perspectiva regular. Diálogos com a Secretaria de Educação foi iniciado algumas vezes, mas não se tem muitas respostas. Tem uma dissertação que está sendo construída pensando nessa educação quilombola, mas ela ainda não foi finalizada. Eu acho que era isso. Depois a gente vai deixando o povo falar com muita gente. Ok, obrigado, Kênia. Então, o segundo grupo, o Vinícius, Felipe e o Dernival, eu vou estipular aqui uns 7 minutos para vocês responderem, pode ser? Porque senão a Paula vai ficar em desvantagem, ela está sozinha. Então, fica 7 minutos para vocês darem as respostas, tá ok? Pode começar aí quando quiser. Beleza. Vai, Dernival. Eu vou começar, então, só comentando um pouco a pergunta da Lilian, que é sobre como a universidade pode participar ou colaborar na luta quilombola por território. Eu acho que a gente, de um modo geral, a gente poderia dar o exemplo, o caso que nós temos aqui, né, como experiência, que é uma tentativa de articulação institucional. Essa tentativa de articulação institucional entre a universidade e as associações e as comunidades quilombolas, ela não necessariamente é uma saída da universidade até as comunidades, na verdade, é muito mais, acho que por 2 processos, que é o processo de entrada de estudantes quilombolas e de organizações de estudantes quilombolas dentro do campus, né, e aí a interpelação da universidade, né, por ter uma postura diferente frente às comunidades, já que a universidade é muito diversa, e a UFT é uma universidade que tinha até pouco tempo atrás uma folhinha de soja no Tzinho da UFT, né, então é uma universidade do agronegócio, e aí, mas por um movimento interno de questionamento, de interpelação, comece a fazer uma série de articulações entre grupos de professores, também não são todos, né, são uns grupos de professores, com a CPT, que acompanha a comunidade Grotão, mas também tem relação com a comunidade Dona Juscelina. Então, é uma articulação entre universidade,
grupo de professores, isso deu, por exemplo, no Neusa, isso é parte também do PPG Cult, que é o mestrado, né, e aí o que a gente tem conseguido fazer, por exemplo, é conseguir organizar espaços e momentos em que os sujeitos apresentam demandas. Então, a gente teve aqui no ano passado um evento que a gente conseguiu trazer o responsável do MPF para dentro da universidade, para ele se encontrar com quilombolas também, e aí houve uma série de demandas para esse sujeito, que é o Thales, que é o procurador aqui do MPF, e a gente já vê uma série de ações do Thales, né, em torno dessas interpelações. Então, acho que esse é um caminho, né, que a universidade pode colaborar com a articulação institucional para fortalecer, dentro dos espaços, né, digamos, formais, como os tribunais, a luta pelo reconhecimento, né, dos territórios. É isso. E tem o Felipe também que vai falar um pouco sobre a invasão cultural, que o Dindão chamou a atenção. Isso, colocando um pouco essa questão de como a gente pensa essa invasão cultural, né? Eu acho que uma resposta adequada para isso é que a gente não pensa isso de forma tranquila, que é uma coisa muito complicada. Nós somos pessoas que estamos aqui na universidade, na cidade, cada um no seu modo de pensar, e começou essa discussão, na verdade, antes mesmo da gente ir para o Quilombo, eu acho que entre nós, para tentar ali ter uma adequação, um casamento bacana no Neusa, para depois a gente partir para alguma coisa de acompanhamento conjunto, participativo com o Quilombo. Então, quando a gente se depara com algumas situações muito extrema, né, na verdade, lá está inserido não só universidade, não só CPT, não só os quilombolas, todo mundo pensando junto, mas está inserido, como o Vinícius falou, uma organização de tecnologia convencional, que é o Senar. E isso causou bastante conflito. Mas a gente não aponta o dedo só para o Senar, a gente também reflete sobre as nossas ações, sobre os impactos que a gente causa na comunidade, sobre os nossos pensamentos, que a gente pensa muito no participativo, tenta seguir muito as orientações de Paulo Freire, não ir com uma extensão, né, no pensamento ali de que vai levar uma solução para tudo, mas mesmo assim a gente acaba causando aí alguns impactos, algumas coisas que a gente tenta resolver sempre no diálogo com a comunidade, chamando para conversar, vendo como que eles enxergam tudo isso. Eu acho que, além de pensar, é praticar essa forma de dar voz, não dar voz porque eles já têm voz, mas acho que é ouvir. É uma questão mais de ouvir o que eles têm a dizer, entender que esse conhecimento deles também é um conhecimento válido, não só o nosso, que chegando lá na comunidade a gente vê que o nosso conhecimento não vale de muita coisa. A gente chega lá e eles dão show na gente, então é mais ou menos nesse sentido, Didão. Cadê o negócio? Então, deixa eu só tentar responder a Lucrécia. Lucrécia, isso é um mestrado inteiro para a gente entender essa TDR, né? Então, essas dinâmicas de territorialização, desterritorialização e reterritorialização dessas comunidades faz parte do seu cotidiano de vida. É a luta dessas comunidades. Elas estão aí o tempo todo se reafirmando, buscando dentro dos seus contextos e das suas lutas cotidianas a manutenção de seus territórios, as relações, né, diante do que foi dito aí pelo Felipe, dessa invasão cultural ou desses novos relacionamentos existentes entre os interlocutores que se dão nesse contexto. Então, o TDR, dentro dessa perspectiva das comunidades e dos espaços dessas comunidades, do norte do Tocantins, com todas as suas especificidades, vão ser construídas pontualmente. Elas têm uma linha comum, por conta
né, do racismo institucional, do racismo ambiental, de todos os racismos e formas correlatas de violência, mas não tem uma homogeneidade, porque são vivências e particularidades dos processos de aquisição da terra, dos processos de, por exemplo, a perda do território da comunidade Grotão foi violenta, por meio de medidas judiciais, e aí teve um outro processo para eles atentarem um território menor, mas eles voltaram para o seu território. A comunidade Juscelina teve um outro processo, e eles ainda estão nessa luta de reintegração, de readaptação do território ancestral. Então, isso aí é uma conversa para um outro dia. Espero, pelo menos, para não deixar sem resposta nenhuma, pensar que, para essas comunidades, há mais especificidades diante desses grandes... dessa grande diversidade de ações, de lutas, porque são particulares dos grupos. Era isso. Obrigada, Kênia. Paula, agora, para responder. Então, Bruno, bom te ver aqui também, nesse nosso debate. Sua pergunta é como os sujeitos se relacionam fora do quilombo. Eu não entendi se é fora do quilombo com o Estado, com o entorno, enfim, mas de qualquer forma, né, seja com o Estado, com as comunidades vizinhas, talvez, eu acho que os quilombolas aqui do Recôncavo, né, eles têm uma forma de atuar a partir que eu acho que é da mandinga, né? Eu acho que eles sabem entrar e eles sabem sair de todos os lugares. Então, na relação com o Estado, se tem uma postura. Na relação com as comunidades do entorno, vai se ter outra postura, né? Com assessorias, com parceiros, enfim, com a universidade, a depender de quem da universidade esteja, eles vão ter um comportamento diferente, né? Então, acho que é essa mandinga mesmo, assim, não tem uma forma única de se relacionar, né? Todas as comunidades, né, que eu falei aqui hoje, elas estão no Recôncavo e no Baixo Sul. E boa parte dessas comunidades, elas são comunidades quilombolas e pesqueiras, né? Então, elas vão ser comunidades que algumas estão espremidas, né, na faixa costeira mesmo, vão ter também hábitos da agricultura mesmo. Então, são comunidades que estão nessa fronteira de expansão do desenvolvimento mesmo. Elas estão na franja, né, da expansão da urbanização. E aí, eu acho que, dialogando um pouco com o que a Lilian traz, né, para responder já meio que todo mundo, o bispo, Antônio Bispo dos Santos, né, ele fala que quilombo não é urbano nem rural, né? Ele fala isso. Quilombo ele é uma forma de estar, né, no mundo. Então, eu acho isso muito importante. Ele fala que o quilombo é um território cosmológico, né, que é constituído a partir de um processo de trajetória e de experiência, né, e que vai ter como base essa relação comunitária. Então, para além de ser urbano e de ser rural, né, eu acho que quilombo é isso, né? E aí a gente pode resgatar o Abdias, né, o quilombismo, a Beatriz Nascimento, quando está falando sobre quilombo também. Então, a gente vai ter várias compreensões sobre o que é quilombo, né, construídas a partir do nosso povo. E aí, Lilian, eu acredito, e aí pensando também com o bispo, né, que quilombo, eu assisti uma live do bispo essa semana, e ele falou, quilombo é um espaço de poder. E é o nosso espaço de poder. Então, eu acredito que nós, que estamos dentro do espaço de poder historicamente branco, que é a universidade, a gente pode realizar estudos, né, no sentido de nos reafricanizar e de realizar trocas com as comunidades quilombolas. Eu acho que
a chave de como auxiliar na titulação seja auxiliar no processo de entendimento territorial, né, da força, do poder que é esse quilombo. Então, acho que a chave é o fortalecimento do nosso povo. Em qualquer espaço que a gente tiver, a gente precisa ter essa visão de comunidade, de povo. Eu acho que isso é muito importante. E acho que e aí trocar, né, com as comunidades quilombolas, de dizer, então, isso aqui é disputado porque isso aqui é um lugar de poder, é um lugar de força. Então, trazer a valorização do território quilombola. Eu acho que isso deixar isso dito, talvez, é uma forma da gente disputar, de alguma forma, isso. É isso, terminei, Diogo. Tá ok, obrigada, Paula. Acho que eu respondi, né? Não tenho certeza. Respondeu sim. Gente, então, eu fiz um levantamento aqui, tá meio confuso aqui para mim, né? Ó, na sequência, né, de perguntas está o Felipe, a Raquel, a Aline, que é uma pergunta escrita, o Bruno Félix, que é uma pergunta escrita, a Ludmila e a Beatriz, que é uma pergunta escrita também. Então, vamos começar com o Felipe. Felipe, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor? Ok, obrigado. A minha pergunta é para a Paula. Ela tocou numa questão que geralmente a gente vê aqui não só com os territórios quilombolas, mas com outras comunidades rurais também, né? Eu acho que a realidade aí da Bahia não está sendo diferente do resto do país, infelizmente. Então, nesse sentido, Paula, você citou os processos parados aí no INCRA. Tem muitos processos, impressionante. Aqui também, inclusive o Grotão, que a gente está tratando aqui hoje, ele está com processo parado no INCRA. Outra comunidade que está com processo parado aqui no Tocantins é a Ilha de São Vicente. Essa comunidade, recentemente, teve uma ação favorável a ela, onde o Ministério Público Federal daqui do Tocantins, ela ingressou com uma ação obrigando o INCRA a dar andamento ao processo. A gente está tentando fazer a mesma coisa aí para o Grotão. Eu queria saber se você tem informações aí de articulações com o Ministério Público Federal para que haja essa questão do andamento, a obrigatoriedade do INCRA em dar andamento a esses processos. Certo, obrigado, Felipe. Agora é a Raquel. Raquel, você pode abrir o microfone e fazer a sua pergunta, por favor? Então, não foi combinado, mas a minha pergunta está relacionada ao que o Felipe fez, mas em específico para a comunidade quilombola da Dona Juscelina. Eu gostaria de saber como está atualmente esse processo de demarcação do território quilombola, tendo em vista esse contexto político no qual vivemos, né, nesse desgoverno, e os ataques descarados que a gente está presenciando perante as comunidades tradicionais. Então, se possível, a Isarete, Elias, a Kênia, puder falar um pouco sobre esse processo de demarcação, como ele está nesse momento. Obrigada. Ok, obrigada, Raquel. A Aline, queridona, fez uma pergunta aqui escrita, né? Vou ler. Meu nome é Aline, sou doutoranda da UFPR e minha pergunta está mais direcionada à fala da Paula, mas se os demais sentirem-se à vontade, podem responder também. Tenho 3 apontamentos. 1. Paula, você poderia comentar sobre a forma como o INCRA divulga os dados sobre o acompanhamento dos processos quilombolas? Pode explicar melhor a diferença da titulação territorial parcial e a titulação integral? Pergunto isso porque quando acessamos os dados do INCRA, o órgão divulga de forma genérica o número total de títulos, que já é pouco. E não faz essa diferenciação que desse total de títulos há os parciais e os definitivos. Não sei se eu li bem, mas se a Paula quiser ler aqui também. A segunda, como a Paula falou, a propriedade da terra sempre esteve atrelada a um poder político, econômico, cultural. Por isso, a não titulação é a manutenção dessa estrutura de poder que segue mantendo as terras abertas ao mercado. Que caminhos auxiliariam nessa luta pela efetivação da...
Peraí, gente, sumiu aqui. Não sei o que eu fiz. Que caminhos auxiliariam nessa luta pela efetivação de titulações definitivas? E a terceira, outra questão ou apontamento seria que me parece fundamental falar, que há uma racialização da distribuição da terra em nosso país. Esse debate deveria também ser estruturante dos debates sobre a questão agrária. Enfim, vamos fechar nessas 3 perguntas, depois eu faço as outras. A pergunta da Aline foi direcionada para a Paula, mas, enfim, se os outros, né, pessoas quiserem responder também, ela deixou isso em aberto. Ok? Então, vamos começar de novo. Pela Isarete, Kênia e o professor Elias. Podem começar. 7 minutos. Então, acho que eu vou falar um pouco aí sobre a questão do processo da dona Juscelina, mas aqui também tem a Ludmila, que é da comunidade, pode dar informações mais atuais do que a gente. O que nós sabemos é que foi realizado um laudo antropológico, mas não foi devolvido para a comunidade, e até então o processo está parado. A última informação era essa. Conversas com algumas lideranças, inclusive com a dona Juscelina, ela espera ainda, em vida, receber o título da sua terra. Mas nesse atual momento da gestão federal, não houve nenhum comunicado. A partir desta nova ação do Ministério Público Federal com a Ilha de São Vicente, os ânimos, né, da articulação das comunidades quilombolas aqui tiveram um frescor novo nessa luta, mas ainda não se tem, porque se abre um precedente. Mas como isso é muito recente, ainda não teve os desdobramentos, ou as informações não chegaram até nós. Mas sobre a comunidade juscelina, as informações que nós temos é essa. O Felipe já falou anteriormente da comunidade Grotão, que está num processo, mas a situação dos quilombos no estado do Tocantins, até onde sabemos, muito próxima dos demais estados, né? Estão inviabilizadas, paradas, no contexto aí da gestão federal. Acho que era isso. Complementando aí, eu acho, né, a fala da Kênia, o que a gente percebe é que o momento é bastante difícil, né, para as comunidades quilombolas, e então está em processo ainda de efetivação, mas sem uma data prevista, sem nada. Mas o que é mais interessante, particularmente para o caso do Tocantins, quando a gente pega a Constituição do Tocantins, né, isso foi possível a gente verificar por ocasião do mestrado da Isarete, é que é um dos únicos estados, uma Constituição recente, que não tem uma lei sequer que obriga o governo, né, do estado a implementar, efetivar esses territórios. Se você pesquisa em constituições de mais de 15 estados do Brasil, né, toda lá tem a política dentro da Constituição do estado de implementação dos territórios, né, e um dado curioso que nós percebemos, a Isarete pode confirmar isso, é que para o Tocantins é uma questão em aberto, não consta na Constituição do Estado, né? O que significa uma luta urgente, né? Que se deve travar das comunidades quilombolas do Estado, que não são poucas, né? Pelo que eu me lembro, são mais de 40, né? Nesse sentido aí, né? A questão política mesmo para se encampar, né? Junto aos representantes do Estado aí, legislativos, né? Então, acho que é isso. Certo, obrigado. Passamos para o segundo grupo, então. Vai lá. Vinícius Felipe Dernival. Diogo, acho que a gente não teve uma pergunta direcionada para a gente, não teve? Eu perdi aqui, só confirmando. Sobre o processo de titulação da terra, acho que a Raquel fez essa pergunta. Mas foi para a dona Juscelina também, né? Ah, foi. Acho que foi para o... Juscelina.
Se quiser, eu posso comentar só como está o processo rapidinho. Pode sim. Faça isso. Ok. Então, no Grotão é o seguinte, a única comunidade quilombola do Tocantins que está numa fase que, como a gente chama, uma fase de desobstrução, só falta o pagamento das áreas. Em relação às outras áreas, algumas ainda estão na fase burocrática do processo, que aí tem essa parte que a Paula citou muito bem, o RTID, outras partes burocráticas do processo que o INCRA move e tal. Algumas outras já tem a demarcação, já tem o laudo antropológico, o Grotão ele já está numa parte final. Agora, o que preocupa a gente, e também relacionando ao que a Paula identificou na pesquisa dela, é que o INCRA ele solta as notícias dizendo o seguinte: nós temos até o recurso, porque o problema da demarcação, da finalização do processo é o recurso agora. Então, ele diz assim, nós temos até o recurso, mas para metade do território, nós não temos para a totalidade. Se vocês quiserem, a gente pode titular a metade, ou seja, a titulação parcial. Mas, se não, vocês aguardam aí quando a verba sair. Então, há uma clara iniciativa, uma tendência de, quando territorializar, quando terminar o processo de territorialização dessa comunidade, ela seja parcial ou ela seja por lotes, que é a lógica da separação. Em vez da titulação coletiva, uma titulação individual. Tá? Obrigado, Felipe. Então, Paula, pode responder? Sim. Fui aqui pegar uma coisa para comer que eu tô com fome. Então, vamos lá. Eu vou começar, então, pela pergunta. Acho que a pergunta do Felipe e de Aline dialogam bastante, assim, né? Felipe, então, a gente está num cenário com o governo federal cada vez mais complicado e cada vez mais fechando os canais de diálogo. No governo anterior, eu não vou dizer que tiveram muitas regularizações fundiárias, mas tinha talvez um canal mais aberto de diálogo. Eu fui, por 3 anos, da Conselho Pastoral da Pesca, dos pescadores, Felipe. Então, a gente né, sabe o que a gente está falando um pouco desse processo das regularizações. Mas, enfim, antes a gente tinha uma figura na 6ª Câmara de Conciliação, que era a Débora Duprá, que era uma figura que fazia muito bem essa ponte, né, e fazia muito bem essa ponte entre o Estado, né, esse debate do Estado e as comunidades, assim. Então, ela conseguia, através do MPF, exigir que relatórios fossem publicados, exigir que o INCRA adiantasse os processos, enfim. Então, tinha essa figura. Hoje em dia, a gente não tem mais. A gente tem um Estado, né, todos os ministros, homens brancos, né, todo um desmonte completo dos órgãos. Mas eu acho que desde o outro governo, do outro governo, a pressão externa que as comunidades fazem sobre os órgãos e o fortalecimento interno, ele é a maior força para garantir o território. Eu acho que não é para titular, né? Porque quem titula é o Estado, mas para garantir o território. Então, aí dialogando também com a Aline, né, que ela pergunta que caminhos auxiliariam nesta luta pela efetivação de titulações definitivas. Então, é isso, a titulação depende do Estado. Se depende do Estado, não é uma força que a gente possa, né, ir lá e assinar o decreto. Mas o que a gente pode fazer é o que os povos estão fazendo, que é a autodemarcação e a autogestão dos territórios. Então, eu gosto muito da experiência e das experiências de autodemarcação ou de retomadas que foram feitas aqui na Bahia. Então, a gente tem exemplos muito, muito bons aqui. A gente tem um quilombo de Graciosa, que retomou uma área que foi grilada, né, no Baixo Sul, e a gente tem um grande exemplo que é mais nacional, que é os Tupinambás da Serra do Padeiro, que realizaram um processo de autodemarcação e que realizam constantemente, com auxílio da cartografia, inclusive, um processo de automonitoramento. Então, os Tupinambás da Serra do Padeiro,
eles são um exemplo muito bom de autodemarcação e de afirmação e de fortalecimento do território, porque isso se dá a partir de uma prática voltada para a ancestralidade. Então, isso é muito importante, porque a realização da autodemarcação e das retomadas tupinambá, elas são feitas a partir da consulta no Toré. Então, os encantados, né, como os tupinambás chamam, os encantados dizem que a área tem que ser retomada. Então, a invasão cultural das igrejas pentecostais nos territórios quilombolas é uma invasão que distancia essas comunidades do sagrado. E é esse sagrado que, de certa forma, em outras comunidades que tem direcionado a luta e a garantia dos territórios. Né? Não a titulação, mas a garantia do território, né? Então, são duas coisas, né? A titulação não depende muito da gente, né? Isso depende do Estado. E Aline, como que eu consegui os dados do INCRA? Então, o INCRA, ele divulga os dados no site e tem esses dados, pelo menos quando eu pesquisei, né, porque eu não atualizei esses dados, assim, de 2018 para cá, não atualizei, tá, até 2018. Então, assim, até 2018 o INCRA, ele disponibilizava esses dados no próprio site. Então, tem lá as tabelas, inclusive tem dizendo titulação parcial, titulação integral, tá tudo no site, e quando eu não conseguia algum dado, eu ia nas superintendências, porque esses dados, né, eles são públicos, né? Deveriam ser públicos. Então, eu ia na superintendência do INCRA com ofício, né, solicitando esses dados. Todo esse caminho que eu falei da regularização fundiária, né, RTID, decreto, portaria, enfim, portaria, decreto, titulação, ele está explicitado no decreto 4887. Então, não esse procedimento administrativo para o processo de regularização fundiária, ele está descrito no decreto e ele não é cumprido, né? Porque ele não é cumprido aí, concordando com o que a Aline fala, né? Há uma racialização da distribuição da terra em nosso país, né? E esse é um debate que, de fato, não é levado em conta nos debates da questão agrária. É isso. Ok, obrigado, Paula. Gente, então, a gente está quase cumprindo aqui o nosso horário. Eu vou fazer a última rodada aqui de perguntas, e aí os palestrantes, né, respondem e a gente termina, tá ok? Eu acho que a atividade não se fecha aqui, né? O contato de quem está falando aqui se encontra lá na revista, no artigo deles, então vocês podem buscar lá depois, tá bom? É só para a gente já emendar na live da BPN, que também é muito importante para a gente. Ok? Então, nós temos aqui o Bruno Félix fez uma pergunta, que só um minutinho que eu vou lê-la, foi escrita. Eu gostaria de... Não. Só um minuto. Pergunta: como a academia pode auxiliar na titulação das comunidades e na preservação dos seus territórios? Essa é a pergunta do Bruno Félix, eu acho que para todos, acredito, né? Uma pergunta da Ludmila. Eu acho que se você quiser abrir o microfone, já que ela não é escrita, Ludmila, pode ficar à vontade para perguntar. Olá, boa noite. Eu sou quilombola do Quilombo Dona Juscelina e secundarista. E eu acho que, vendo a fala da Isarete, da Kênia, do professor Elias, sobre a minha comunidade, a gente tem, assim, uma relação bem próxima. E o legal é que a gente termina querendo responder algumas coisas que ficaram um pouco não ditas, vamos dizer assim. Mas, na verdade, eu quero perguntar, eu acho que a professora Paula contextualiza muito bem a minha pergunta, que vai ser direcionada à professora Kênia, à professora Isarete e ao professor Elias. E como já disseram na comunidade, foi necessário uma readaptação, né, dos nossos jovens, das nossas crianças, com a cultura, com a identidade. E, assim, o interessante é que foi nossa matriarca que abriu as portas da comunidade para receber pesquisadores, né, Dona Juscelina, que carrega o nome da comunidade. E é nela que está a nossa maior força, né? Só que a gente também deve lembrar que não se fala de território, de territorialidade, não se fala principalmente de território ancestral, né, dessa terra que a gente luta, porque o estado urbano é muito presente dentro do Quilombo Dona Juscelina.
né? O olhar externo, ele vem brutal em cima da gente, porque nós nos encontramos em uma condição vulnerável. Nós temos os ataques das religiões pentecostais, a gente tem os ataques internos, e é tanto que o Quilombo Dona Juscelina passa, nesse momento, por conflitos internos fortíssimos, e que o alvo principal são os nossos griots, são os nossos mais velhos, as nossas pedras preciosas. E assim, como eu estava falando, não se fala de território sem falar dos conflitos que existem nele, né, professora Paula? Mas assim, a minha pergunta vai em relacionada a esses conflitos, como é que a academia ela se posiciona, né, em relação a isso, como ela acompanha e como ela soma na resolução desses conflitos. Dentre eles, principalmente da nossa educação enquanto quilombola, né, que nossas crianças precisam crescer num espaço que as ensinem como fazer, né? Porque o Conselho de Griot vem mostrar todos os dias isso para a gente, essa transmissão de fazeres e saberes, ela é essencial para a nossa existência, ela é essencial para a nossa luta, uma luta a cada dia, né, Isarete, o nosso lema. E assim, esse alavancar da tradição, essa permanência no nosso território, que a gente já tem 60 anos longe de nossas terras, né, fora das nossas terras. Nós passamos por um processo de readaptação em um espaço mínimo, né, de levar a nossa luta, a questão da nossa festa, que é riquíssima, né, e que se levanta tantos olhares. Minha matriarca, ela costuma dizer que nós começamos com 100 pessoas, a gente se encontra com 4.000 pessoas no festejo da abolição, no 13 de maio. E a academia também proporcionou isso, né, para o Quilombo Dona Juscelina. E essa mesma academia que a comunidade está de portas abertas para receber, a gente quer saber como ela se posiciona e ou ela deveria se posicionar, né, que a gente vê de longe um silenciamento em algumas questões. E a gente se preocupa demais, porque para nós, assim, é uma fortaleza, é um amparo a academia para o Quilombo Dona Juscelina. Eu acho assim que as pesquisas são necessárias, principalmente em tempos tão tenebrosos como o que estamos vivendo. E assim, como jovem, como futuro do Quilombo Dona Juscelina, a gente tem essa preocupação. E assim, é uma preocupação carregada por nossa matriarca, por todos os nossos mais velhos, os meus avós. A ancestralidade está muito presente nos territórios ancestrais e principalmente nesses ambientes de luta, de resistência, que é o essencial para a nossa sobrevivência. Mas é isso. Obrigado, Ludmila. Ufa, né? Vou passar para a próxima pergunta aqui, que é da Beatriz, e ela fez uma pergunta escrita. Gostaria de fazer uma pergunta para a Paula. Visto o momento crítico e de extremo retrocesso que vivemos, além dos constantes ataques aos quilombos e suas identidades, gostaria de saber o que é ser quilombola, o que é a identidade quilombola ou as identidades. E também gostaria de saber os caminhos para garantir o direito ao território para as comunidades quilombolas no momento atual. Essa pergunta é Beatriz. A Eline Almeida também fez uma pergunta escrita para a Paula também. E como fica a questão da identidade quilombola e pesqueira? Faço essa pergunta porque no sul do Sergipe teve uma comunidade que não queria reconhecer a sua identidade quilombola por conta das implicações no recebimento do seguro-defesa. Como ocorre isso na comunidade que você investigou? E a última pergunta, Leomaura. Paula, sua identidade mostra a força da valorização e resistência com a pesquisa na Bahia. Seu olhar, ele veio a partir da lente da academia ou já era presente nas suas vivências? Bem, essas aqui são as perguntas. Eu não sei se mais alguém quer fazer pergunta aqui para fechar, né? No chat ficou meio confuso, que às vezes eu posso ter perdido alguma pergunta. Tem mais alguém? Acredito que não, né? Então, a gente fecha aqui, como eu disse, a atividade ela não se encerra aqui, né? Eu acho que vocês podem dialogar aqui fora, né? Tem os contatos aí, podem trocar contatos, fazer essa conversa, esse diálogo e construir as redes. Tá ok? Então, vamos começar o primeiro trabalho. Não recordo aqui se teve alguma pergunta, mas fique à vontade. Sim, vai lá.
Então, vou responder a Ludmila. 5 minutos, hein, Kênia? Acho que não vou responder, mas... Não, nós, enquanto no processo... primeiramente, a gente sempre agradece muito a abertura da comunidade para as nossas pesquisas, principalmente a comunidade Dona Juscelina, que, além de permitir isso, ela nos acolhe. E o que nós temos tentado fazer é acompanhar e aprender com os griots, e principalmente com a matriarca. Nós, ano passado, colaboramos no seminário que eles fazem, que antecede a festa. Nós também participamos das atividades sempre que convidados, e a gente tenta trazer a devolutiva das pesquisas realizadas para a comunidade. Por exemplo, a defesa da Isarete foi realizada na comunidade, durante a festa, nós fizemos a defesa lá. A minha orientanda, que trabalhou com a festa também, ela devolveu para a comunidade o trabalho na festa do ano passado. Então, a gente vem sempre tentando colaborar e tentando fazer essa discussão. Nós sabemos que essa discussão não é uma discussão simples dentro da academia, mas nós, os pesquisadores, principalmente os acolhidos pela comunidade, tenta fazer dar um retorno, uma contrapartida do que recebemos. O Neus, ano passado, preparou um evento na comunidade Grotão, que inicialmente foi lá, em 2 momentos, um lá e outro na UFT, onde também levamos os griots. Nós fizemos um evento no PPG CUT, e aí nós convidamos pessoalmente todas as lideranças dos quilombos que nos recebem. Nós fomos honrados na abertura com a presença dos griots da comunidade Dona Juscelina. Então, a gente tenta, nos momentos que nos são permitidos, que a gente consegue aí também articular, fazer essa articulação. Esse ano, não houve a festa, mas, assim, nós sempre, principalmente nós do PPG CUT e do Neusa, estamos sempre junto com as comunidades, ouvindo a comunidade, porque é uma relação de mão dupla. Eles nos acolhem e nós, dentro das nossas possibilidades, a gente devolve, por exemplo, com os trabalhos, fazendo as referências, transmitindo o que aprendemos com eles, muitas vezes, nesse outro local, para minimizar aí muitos desses impactos. Mas sabemos que temos impactos, a presença de um pesquisador na comunidade, mas a gente tenta estabelecer uma relação de muito respeito e de muito agradecimento mesmo das oportunidades dessas vivências. Falei demais. Alguém mais desse primeiro trabalho? Então, falando aí dialogando, com a Ludmila, a comunidade Dona Juscelina é um caso interessante e ela tem uma organização bastante forte, A Ludmila, inclusive, representa aí a juventude da comunidade, E por isso ela também tem esse poder de inserção na própria universidade. Na verdade, a comunidade está bem inserida na universidade, à medida que temos muitos acadêmicos, estudando na universidade. Mas eu acho que, particularmente, o PPG CUT tem dado a sua contribuição, como a Kenny já falou, através também do Neusa, Mas é bom que a gente perceba, que a comunidade, que a universidade é uma diversidade de ideias, nem todos os segmentos dentro da universidade estão acessíveis, às vezes, Então, isso é importante também até para a maturidade da convivência na própria diversidade, que a universidade representa, Mas naquilo que toca ao papel da universidade, particularmente nosso papel, que nós temos feito, que a gente pode fazer é ouvir a comunidade, Aprender muito mais do que ela, talvez, também nesse processo, Então, acho que é isso que a gente pode falar por enquanto, E o processo de inserção com a comunidade não se encerrou, Ele é uma coisa contínua, Que a gente espera aprender muito mais e contribuir muito mais ainda, do ponto de vista da academia. Obrigado, Elias.
O Vinícius, o Felipe e o Dernival querem responder alguma pergunta, falar algo? Bom, acho que para nós, só se o Felipe quiser alguma coisa, Dernival, acho que para nós está tranquilo. Tudo ok. Ok também. Então vou passar para Paula. Paula, a maioria das perguntas foram para você. Pode abrir o microfone e seguir. Tá bom. Então, Beatriz, eu acho que essa discussão sobre o que é ser quilombola, acho que eu falei um pouco sobre a perspectiva que o Antônio Bispo traz. Eu acho que a gente pode dialogar essa ideia com a ideia de comunidade, de povo. Eu acho que a gente pode fazer várias construções, né, para a definição do quilombola, do ser quilombola. Sem dúvida, isso passa por pensar a ontologia, né? Então, eu acho que esse debate não dá para a gente fazer aqui agora, porque é um super debate, mas meu e-mail está lá no artigo. Se você quiser, a gente pode conversar, a gente pode trocar informações, assim. E os caminhos para garantir o direito ao território, o caminho, eu acho que é o fortalecimento da comunidade, né? E a pressão, né, externa, da comunidade, a luta mesmo, né? A luta cotidiana. Se você está falando sobre os procedimentos administrativos, a gente pode também conversar depois, né? São procedimentos administrativos e tudo, e por conta do nosso tempo aqui, né? Que a gente está querendo também ir lá para ver lá a live da ABPN. Eline, você pergunta sobre a questão da identidade quilombola e pesqueira. Então, tem um grande irmão meu aí, que é professor da UFES, o Heraldo, que ele trabalha com essas comunidades quilombolas e pesqueiras aí em Sergipe. E a gente conversa muito sobre isso, né? O Estado, se a gente partir da perspectiva do Estado, o Estado ele vai entender o ser quilombola e pesqueiro de forma dicotomizada. Então, se você é quilombola, você não pode ser pesqueiro. É assim que a legislação ela é construída. Mas para a vida, né? Para a experiência dessas comunidades, dessas pessoas, não há essa dicotomia, ou não há essa separação entre ser quilombola e ser pescador, pescadora, enfim. E isso é uma construção que a gente precisa, eu acho que é uma construção que a gente precisa fazer, porque a política pública, ela é muito importante para garantir os territórios, os direitos, né? Mas ela engessou uma forma de compreensão de identidade, né? Então, há uma forma engessada, burocratizada e racista, né? De entender identidade. Isso é proposital, né? Isso é muito proposital. E isso acontece, por exemplo, em Rio dos Macacos, que foi onde eu fiz a minha dissertação, né? Mesmo. É uma comunidade que se entende como comunidade quilombola e como comunidade pesqueira, por exemplo. E o grande conflito hoje é porque o território que o INCRA quer regularizar, e regularizar no sentido de, inclusive, murar a comunidade, ele exclui a principal fonte de água dessa comunidade, que é o Rio dos Macacos, que, inclusive, dá o nome a essa comunidade. Então, negar a identidade pesqueira, nesse contexto, é também negar o direito ao território, que eles chamam de território de água, né? Então, negar o território pesqueiro, né, é estratégico para, inclusive, destruir a própria comunidade quilombola, porque essa comunidade é uma comunidade que vive da pesca e da agricultura, e do extrativismo na mata. Então, quando você tira a água, você tende a destruir completamente aquele modo de vida que se desenvolve, né, que acontece, que existe naquele território. Então, isso se dá assim, né? Então, não é à toa que as identidades elas são fragmentadas. É muito proposital. Ludmila, assim, fiquei muito feliz de ter ouvido sua fala. Se você quiser, em algum outro momento, falar o que é ser quilombola, né? Para você também é muito importante, assim. Não sei se agora, mas enfim. É isso, gente. Obrigada pelas questões, pela conversa.
Ok. Gente, faltam 2 minutos para as 8, né? Eu acho que eu não vou abrir aqui para os autores que são muito, né? Os expositores e expositoras, para fazerem as considerações finais. Mas, enfim, eu acho que é isso que eu estou repetindo sempre, né? Acho que a atividade, ela não se encerra em si. Eu acho que é um momento, né? Tem outros momentos para a gente trocar e conversar, que não se limita a isso aqui, a internet e ao Google Meet, né? Então, o contato dos autores se encontram lá nos artigos que eles escreveram, vocês podem buscar, é aberto, né, o acesso dos artigos, e depois dialogar com eles de forma mais intensa e talvez, sei lá, para uma conversa, telefone, zap e por aí afora. No mais, eu quero agradecer muito os expositores e expositoras, né? Eu acho que foi muito legal hoje o debate. Eu acho que mostra os limites também dessa violência de Estado sobre as comunidades quilombolas, né? E, da mesma forma, mostra também o poder de reação dessas comunidades, que não é algo, às vezes, como a gente espera, né? Às vezes é algo muito próprio dessas comunidades, mas elas estabelecem formas de resistir e existir frente a essa violência do Estado. Então, eu quero agradecer a todos e todas. Eu vou colocar aqui agora a página do evento, da live da BPN, né? E dizer que amanhã nós vamos dar continuidade ao colóquio virtual com a atividade cujo título da atividade é Por uma Geografia Escolar Antirracista, né, que vão haver 3 exposições, da professora Lorena, do professor Renato Emerson e do Geraldo Braga. Então, no mais, eu gostaria de encerrar por hoje e vamos à live da BPN, tá ok? Então, obrigada, gente. Até amanhã, ok?